o Veiga. Por que que não entrou com o Veiga? Eu acho meio complicado a gente fazer essa Não, análise em cima do resultado. não, isso com certeza, tá? Isso com certeza, porque aí é o tal do engenheiro de obra pronta. Mas assim que saiu a escalação na Vila, eu tava com o Kaique. Aliás, o Kaique te mandou um abraço, viu, Costa? O Kaique Silva, que trabalhou com você lá na Jovem Pan, tá com a gente lá na Transamérica. Legal, É, legal. Gente boa eu, demais. Ah, ele tá lá na gente boa. Transamérica? Tá Ah, lá com a gente agora. Tá lá com a gente agora. pô, Eu que olhei pra legal. ele assim, eu falei, mas não vai descansar nunca esses caras? De verdade, assim, a primeira reação que eu tive foi: caramba, mano, os caras não descansam nunca. Não que o departamento de núcleo de saúde e performance não seja preparado a ponto de deixar os caras em condição, mas eu conheço bem onde eu estou pisando, conheço muito bem este clube. E também tem aquele detalhe: sempre depois de um jogo muito bom, o Palmeiras tem um jogo seguinte que não é meio. Foi contra o Grêmio, aí contra o Bragantino, aí foi contra o Fortaleza, e aí contra o Santos. Então eu entendo que seria uma forma de preservar. Ah, perdeu ou empatou jogando com reservas, mas tudo bem, pelo menos foi uma decisão e que poderia, a gente jamais saberia se seria com a vitória se jogasse com os titulares, e também não saberemos se ganharia se jogasse com alguns reservas. Mas para equiparar a vontade do Santos, para equiparar a forma como os caras jogaram, no primeiro tempo já deu para perceber que não ia dar. Que não ia dar, os jogadores de ataque especificamente não conseguiam fazer muita coisa. O Dudu foi o que mais procura o jogo, tem todo aqui, tem todo ali, mas eu acho que poderia ser feito um gerenciamento de alguns jogadores, não todos, tá? Não todos, tiraria talvez 3 ou 4, tiraria faria um outro meio-campo ali, um outro ataque. Mas é óbvio que depois é muito fácil falar, mas de fato a primeira reação que eu tive ao ver a escalação foi de surpresa, que vai jogar todo mundo, e justamente porque dá uma aflição, né? Dá uma aflição que se fala, meu, os caras estão jogando direto, a intensidade que foi, o jogo que foi, já quarta-feira tem Libertadores, eu não sei se ele vai preservar na quarta. Será que a ideia do Palmeiras é essa? De repente poupar contra o Cerro Porteño para ter jogado todo mundo? Para mim, eu faria diferente. Não vou dizer que é errado ou que é certo, não, mas na minha visão eu faria diferente. Acho difícil poupar, né, Zé? Agora contra o Cerro Porteño, até porque o Palmeiras, na primeira fase, já perdeu, já deixou de ganhar 3 pontos, perdeu fora de casa. Tudo bem. É, vamos supor que tenha, Deus me livre, tenha um resultado adverso. O Palmeiras ainda está no jogo, ainda tem a possibilidade. Mas com certeza o Abel, comissão, o planejamento é terminar em primeiro para tentar sempre jogar o segundo em casa, né? Então, e para que isso aconteça, o Palmeiras não pode mais perder pontos nessa primeira fase aí. Não, já foi provado, né? A intensidade contra o Grêmio, depois contra o Bragantino não foi a mesma, contra o Fortaleza, contra o Santos não foi a mesma. Então eu acho que os caras, bom, eu não tô lá dentro, mas os caras deveriam perceber que quando há um jogo muito intenso, no Você tá lá próximo, dentro sim, viu, Zé? né? Não tô dentro do vestiário, né? Não tô no, mas tô dentro do canal. Mas eu vou te falar, eu concordo, eu acho que poderia. O Richard Rios fez uma partida muito boa, então ele poderia ter iniciado o jogo. Acho que tá na hora do Gabriel Menino descansar um pouco. O Zé Rafael é um cara que poderia jogar só o segundo tempo. O Rafael Veiga também. Poderia ter colocado um John, porque o Santos não era um time tão experiente assim para pôr medo ou para pôr algo colocasse medo no Palmeiras. Então eu colocaria Luan com o Gustavo Gomes. Machucou, mas eu teria jogado com esses dois, não tem problema nenhum. Deixaria o Garcia de lateral e colocaria até o Vanderlan. Deixaria o Richard Rios com o Fabinho e o John. No ataque você poderia colocar o Arthur, o Flaco e o Navarro e colocar. E se complicasse o jogo, que eu acho que não complicaria, aí colocasse o Dudu para jogar 30 minutos, o Veiga para jogar mais 10, uma bola parada e tal. Então eu concordo, acho que se fosse para ter poupado e descansado, teria que ter sido sábado. Não interessa que é o Santos e tal. O Abel tem crédito, o time tem crédito, os caras têm planejamento. Então não afetaria nada. E também se tivesse perdido, tá tudo certo, tá tudo em casa, estaria contabilizado. Hoje o Palmeiras tem os 2 pontos por jogos para ser campeão, apenas o Botafogo acima. Então eu descansaria sim, aí eu teria. Ele vai jogar em Itaquera
E, cara, ele vai ter um jogo complicado. Eu acredito que o Corinthians vai complicar para o Atlético Mineiro no sentido de fazer o time do Atlético correr, de se desgastar. Então eu faria isso, cara. Eu teria poupado. Não é menosprezando o Santos. Se você santista tá vendo a live, não é menosprezando o Santos. Mas eu concordo. Uma hora tem que descansar. E sábado teria 9 da noite. E leva as feras, põe as feras no banco. E se complicasse, aí você colocaria lá. O elenco do Santos não é um elenco tão forte. O time não é um time tão forte. Então eu pouparia sim. E colocaria até o Marcelo Lomba para brincar um pouquinho lá, para jogar no gol. Acho que, pô, dava para rodar o time no sábado, sim. Foi muito abaixo. O time foi muito abaixo. É nítido que o time tava a 30, 40 por hora. E essa mania de não querer trocar no meio, no intervalo, também tem hora que ele tem que trocar no intervalo. Viu que os caras no primeiro tempo não deram o máximo? Troca 2, 3 ali, já muda um pouco a cara do time, ou o ímpeto, o ânimo. Então, eu sei que todo mundo quer jogar, mas uma hora tem que descansar. E teria que ter sido sábado. Quarta não pode descansar. Quarta, de jeito nenhum, não pode descansar.